Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do nosso ProvPod, o podcast que marca um ponto importante na formação dos educadores do município de São Paulo, especificamente da região da DRE Campo Limpo. Hoje nós estamos aqui para uma reflexão da revista do ano de 2007. Vale a pena ouvir. Lembrando que este podcast foi criado por inteligência artificial. Olá, que bom que você está conosco para mais essa exploração de ideias. Agradecemos demais a sua escuta. Hoje a gente tem aqui um material, olha, fascinante. A revista Prove número 6, lá de 2007. E é uma edição especial, viu? Comemorando os 10 anos do projeto Prove. Só para situar rapidinho. O Prove, que é o projeto de valorização do educador, nasceu de uma galera muito engajada, professores, gestores, lá do Imboimirim, zona sul de São Paulo. O objetivo era claro, melhorar o ensino público e, super importante, valorizar quem está na linha de frente, os educadores. Então a nossa ideia aqui é mergulhar fundo nos artigos, nas sacadas dessa edição histórica. Vamos focar bastante na entrevista com o professor Celso Vasconcelos, claro, mas sem deixar de passear pelas outras práticas e reflexões que o pessoal compartilhou ali. Preparados? Então vamos lá. Bom, uma edição comemorativa, 10 anos. Que sensação, que clima essa revista de 2007 passava sobre o Prove naquela época? Era só celebração ou tinha mais coisa aí? Na página 1, ela não esconde as dificuldades do início. Menciona aquela batalha para tirar o peso da culpa dos professores pelos baixos índices, sabe? E todo o esforço para resgatar a dignidade mesmo dos professores e da escola pública. Então, assim, tem celebração, claro, mas uma celebração com os pés no chão, consciente do que foi feito e do que ainda precisava ser feito. O Provelha ali parecia um movimento que, deu frutos, mas que precisava continuar forte. Entendi. Uma celebração realista, digamos assim. Olhando o sumário, a gente vê uma variedade enorme de temas, mas o destaque principal parece é a entrevista com o professor Celso Vasconcelos, Ocupa várias páginas. O que mais chama atenção nessa conversa? Sem dúvida. Essa entrevista é um dos pontos altos mesmo. O Vasconcelos toca em pontos da educação que, continuam super atuais. Infelizmente, ele faz uma crítica, muito contundente àquela visão pobre da avaliação, sabe? Aquela de só dar nota. Exato. Aquela que muitas vezes vira só um carimbo, aprova, reprova, classifica, mas sem entender de verdade o processo. Como é que o aluno aprende? Ou por que não está aprendendo? E o mais fascinante para mim é como ele desmonta essa ideia da avaliação ser só uma ferramenta técnica, burocrática. Ele coloca a avaliação como um processo muito complexo que é afetado por um monte de coisa. Tipo o quê, por exemplo? A pressão do vestibular, que ele menciona, as próprias condições de trabalho do professor que são cruciais, E até o uso político-ideológico que se faz da avaliação às vezes. Ele chega a perguntar pensando nos alunos, a quem os meninos vão dispensar, não vão se interessar. Isso conecta direto a avaliação com o sentido da escola para o aluno, com o engajamento. Mas essa crítica forte à avaliação só classificatória, ela não corre o risco de parecer um pouco, digamos, idealista, considerando as pressões do sistema que ele mesmo aponta, como o vestibular que você mencionou. Como lidar com essa tensão? É uma tensão real, com certeza. O Vasconcelos não ignora isso de jeito nenhum. Mas o ponto dele é que se a gente reduzir a avaliação só a responder essas pressões, a gente empobrece demais o trabalho pedagógico. A proposta dele, que está muito no espírito do Prove, é justamente buscar as brechas. Entendi. Como é que a gente usa a avaliação para entender o aluno, para conversar com ele sobre o caminho dele? Mesmo dentro desse sistema que pressiona por nota, ele defende que a avaliação tem que estar a serviço da aprendizagem e não o contrário, entende? E ele não para por aí, ele também cutuca outras feridas. Sim. Ele fala da formação dos professores e das condições de trabalho também, Como é que ele amarra isso? Isso, ele aponta direto para a fragilidade da formação inicial. Diz que muitas vezes ela é rápida demais, muito superficial para a complexidade que é o dia a dia da sala de aula. E aí ele critica pesado a superlotação. Ele chega a falar num ideal de 8 a 10 alunos por turma. Imagina! Já em 2007 isso soava quase uma utopia, Nossa, sem dúvida.
Também aquela falta de autonomia curricular, aquela coisa do professor ter que seguir uma cartilha muito fechada. E aí, claro, ele contrapõe isso com a proposta do PROV, que ia na direção oposta, buscar mais liberdade, mais participação, mais espaço para o professor ser um pensador da sua prática. Isso faz a gente pensar, né? Que tipo de estrutura realmente ajuda a educação a acontecer e qual só atrapalha, só engessa. Faz todo sentido. Saindo um pouco da entrevista, mas nessa linha de conectar teoria e prática, a revista tem outros artigos bem ricos. Eu vi um lá sobre Piaget, Wallon e Vygotsky. Como é que eles aparecem ali na prática da escola? Esse artigo é muito bom por isso. Ele mostra direitinho que essas teorias não precisam ser só coisa de livro, sabe? São, na verdade, ferramentas para o professor entender melhor o que se passa com os alunos ali na hora, as emoções, a imaginação, como o pensamento se desenvolve. E dá um exemplo prático? Dá. O texto cita um projeto sobre o Pequeno Príncipe. Usa esse exemplo para mostrar como o professor pode observar e valorizar as diferentes maneiras que as crianças têm de expressar o que pensam, o que sentem. A ideia central é essa. A teoria ganha vida quando ajuda a gente a olhar para a prática e a respeitar cada aluno na sua individualidade. É bem isso. Muito legal essa ponte. E a questão da linguagem, da leitura, da escrita, parece que é um tema forte na revista também. Tem aquele artigo com um título curioso, Washington lá está alfabético. E agora? E outro sobre o Mia Couto. Sim, a linguagem aparece por vários ângulos e isso é bem rico. Esse artigo do Washington é um mergulho fantástico no diagnóstico e na intervenção. Ele não só lista umas 14 dificuldades comuns de quem está começando a escrever, mas ele detalha o processo da professora, sabem? Conta mais. Ela analisou com muito cuidado a escrita do menino, usou até a fábula A Raposa e o Corvo como base para sacar onde estavam os nós. Era pontuação, era separar as palavras e, a partir dessa análise bem fina, ela planejou atividades específicas para ele. É avaliação formativa na veia, né? Ação pura. Já o texto sobre o Mia Couto, que trabalha com o livro Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, ele vai para outra dimensão. Explora a leitura literária como um jeito de discutir memória, identidade, cultura. Usar a força da literatura para conectar os alunos com as suas próprias histórias, com o mundo. O foco muda do simples decodificar para realmente construir sentido, sabe? É outro olhar sobre a leitura. Essa ideia de focar no processo, no como o aluno pensa e aprende, e não só se acertou ou errou no final, parece que vai costurando a revista toda, então. Isso vale para matemática também. Vi uns artigos sobre sondagem matemática e uma pesquisa na 8ª série. Exatamente. É a mesma filosofia atravessando as áreas. O artigo sobre sondagem matemática, que é basicamente essa técnica de investigar como o aluno está pensando para resolver um problema, ilustra isso perfeitamente. Mostra professores olhando as diferentes estratégias que os alunos usaram para fazer a mesma conta e valorizando essa diversidade de raciocínios. O ponto-chave é o professor virar meio que um detetive do pensamento do aluno, sabe? Entendi. Investigar o caminho, não só o destino. Isso. E a pesquisa da 8ª série com aquele problema da teia de aranha é um exemplo prático ótimo disso. A professora não só aplicou o problema, ela observou, registrou como os alunos foram evoluindo nas estratégias. Alguns começaram contando um por um, bem manual, outros sacaram um atalho, usando multiplicação, outros viram padrões na sequência. Que interessante. O valor está em acompanhar essa construção do conhecimento matemático, entendendo os pulos, as dificuldades de cada um. Se a gente conecta tudo isso, fica muito clara essa aposta da revista numa pedagogia que realmente escuta e valoriza como o estudante pensa. Gosto muito dessa abordagem. E por falar em registrar, tem um artigo específico sobre práticas de registro na escola. Normalmente a gente pensa em registro como burocracia, papelada, né? Mas a proposta ali parece ser outra. Qual é a ideia? É outra coisa, totalmente. O artigo defende o registro, seja do planejamento das aulas, dos trabalhos dos alunos, dos projetos, até das reuniões de professores, como algo muito, mas muito além da burocracia. O ponto central é que o registro deixa de ser só um formulário
para virar uma ferramenta poderosa de memória de reflexão. Memória e reflexão. Como assim? É como se fosse um diário de bordo pedagógico, sabe? Ajuda o professor a olhar para trás, ver o que funcionou, o que não funcionou e a melhorar a própria prática. E para a escola como um todo, ajuda a construir e a compartilhar o conhecimento que é produzido ali dentro, a identidade pedagógica da escola. Evita que experiências bacanas se percam no tempo, sabe? Torna o processo visível. Faz todo sentido. É um jeito de valorizar o saber que nasce ali no chão da escola. E a revista não para por aí, né? Cobre ainda mais coisa. Vi que tem mais discussão sobre avaliação, tem o uso de tecnologia. Interessante pensar nisso em 2007, já falando de internet, Google Earth. Pois é. Tem a importância do corpo, do movimento na educação, ensino de história usando literatura, tipo contos de fadas, até cosmologia. É uma visão bem ampla do que cabe na escola, né? Exato. Essa diversidade toda reflete muito a visão do PROV, de uma educação que não se fecha no básico, mas que abraça a complexidade da vida, do conhecimento. O outro artigo de avaliação reforça a crítica do Vasconcelos, buscando alternativas que foquem na aprendizagem. O de tecnologia, naquela época, já provocava um uso crítico da internet para não ser só cópia, né? O texto sobre o corpo desafia aquela separação mente-corpo que é tão forte na escola ainda hoje. Usar conto de fadas para ensinar a história é pura criatividade para conectar áreas. Levar cosmologia para a sala de aula é um jeito de democratizar o acesso à ciência. É muita coisa mesmo. E o que amarra legal tudo isso são os relatos de projetos concretos que aparecem na revista. Tem projeto de teatro, tem outros mostrando prova em ação, tem um sobre identidade, que rei sou eu, e tem até formação de pais. Formação de pais? Sim, um projeto de encontros de pais para discutir afeto, comunicação na família, temas essenciais que vão além da sala de aula. Isso mostra como as ideias não ficavam só no discurso, viravam ação envolvendo a comunidade. A revista realmente pulsa com a vida da escola. Olha, diante dessa riqueza toda, dessa variedade de práticas, de reflexões, se a gente fosse tentar resumir, qual seria a grande mensagem dessa edição de 10 anos do PROV? O que ela queria dizer ali em 2007? Olha, eu acho que a mensagem que fica mais forte é a da persistência qualificada, sabe? É a aposta firme, contínua, numa educação pública de qualidade, mas uma qualidade que não abre mão de ser humanizada, de ser reflexiva, de colocar o aluno no centro. Uma educação que vê o professor como um intelectual, como alguém que pesquisa a própria prática e não só como um aplicador de receitas. Fica muito clara a valorização da colaboração, da troca entre os educadores, a própria revista é um exemplo disso, né? E da necessidade fundamental de ligar a teoria pedagógica com a realidade dura, desafiadora das escolas. No fundo, é um testemunho da importância de continuar buscando, experimentando, registrando e compartilhando, mesmo quando tudo parece difícil. É quase uma celebração da resistência criativa. Essa nossa análise da revista PROV de 2007 deixa a gente pensando em muita coisa. Quantos debates importantes que continuam super atuais, né? Avaliação, a autonomia do professor, a conexão da teoria com a prática, a valorização do educador. Exato. E a reflexão que talvez fique é essa. A gente está olhando para ideias, para desafios de mais de 15 anos atrás. Quantos desses desafios ainda estão aí firmes e fortes nas escolas brasileiras hoje? Verdade. E pensando nesse legado do PROV, como é que a gente pode resgatar, talvez até reinventar esse espírito de colaboração, de investigação, esse compromisso profundo com a aprendizagem para encarar os problemas de agora? O que essa experiência lá do Emboimirim ainda pode ensinar para a gente sobre como construir uma educação que realmente faça sentido e que possa transformar as realidades? Excelente provocação para a gente continuar pensando. E com ela a gente vai chegando ao final da vossa conversa de hoje. Queremos agradecer demais a sua companhia, a sua escuta atenta
Esperamos que esse mergulho na revista Prove número 6 tenha sido interessante para você e, quem sabe, tenha trazido aí algumas inspirações para pensar a educação hoje. E fica desde já o convite. No nosso próximo encontro, a gente continua nessa trilha. Vamos explorar a edição seguinte dessa coleção, a revista Prove número 8, lá de 2008. Com certeza, mais descobertas e reflexões importantes vêm por aí. Até lá!